Tela preta, com 3 logotipos centralizados em branco. No canto superior, o texto Realização. À esquerda, o logotipo da Lei Paulo Gustavo, com 5 figuras humanas estilizadas de mãos dadas, formando um círculo. Ao centro, o texto Ministério da Cultura. À direita, o logotipo do Governo Federal do Brasil, com a palavra Brasil, estilizada em formas geométricas, e abaixo do texto União e Reconstrução. Tela com fundo texturizado em marrom escuro com linhas diagonais. Ao centro, surge o título do documentário em letras brancas: Histórias em cada esquina. Logo abaixo, em fonte menor, a palavra documentário. Elementos gráficos simples decoram a imagem, como linhas onduladas nas extremidades superiores e pequenos blocos pontilhados no canto. Em Pinhais, eu sinto o passado e o presente se cruzarem a cada esquina. Em uma mesa de madeira, uma mulher folheia um grande livro aberto. A câmera foca em páginas como fotografias históricas e textos sobre o município de Pinhais. Uma das páginas mostra uma imagem aérea em preto e branco da cidade em seus primeiros anos de desenvolvimento. Ao lado do título, Colonização, há um parágrafo explicativo em letras pequenas. Um post-it amarelo marca o topo da página. Em seguida, aparece a capa do livro, com o fundo azul escuro e letras brancas. O título centralizado diz: Pinhais, 30 anos, uma história ilustrada. A capa é decorada com ilustrações vetoriais de uma paisagem com montanhas, árvores e trilhos de trem. A última sequência desse trecho mostra páginas com fotografias coloridas de Pinhais. À esquerda, imagens aéreas da expansão industrial da cidade. À direita, uma imagem do SEART, Cooperativa de Criações Artesanais de Pinhais. Mostra um espaço coberto com mesas e bandeirinhas coloridas. Abaixo das imagens há textos explicativos sobre o desenvolvimento do SEART, sua história e estrutura de atendimento aos empreendedores locais. Para entender esta cidade e como ela é hoje, é preciso voltar no tempo. Pois, mesmo antes da emancipação, em 1992, esta terra já guardava séculos de história. São os trilhos da ferrovia, as chaminés das antigas fábricas, as igrejas, as praças. Cada pedacinho da cidade parece contar um capítulo dessa trajetória. Hoje, eu convido você a me acompanhar por esses caminhos que ajudaram a moldar Pinhais e a entender como a identidade desse lugar foi sendo construída com o tempo. Em ambiente interno, iluminado por um abajur de luz amarela, Rafaela Giacom aparece sentada em uma cadeira diante de uma mesa branca. Rafaela está sentada em frente a 2 monitores de computador, um deles um notebook, e ambos exibem a mesma imagem preto e branco, uma foto antiga da ferrovia. No canto inferior esquerdo da tela surge a legenda: Rafaela Giacom, produtora cultural. Nesse vídeo, eu vou te levar comigo para conhecer 10 locais importantes que marcaram a história da cidade. Alguns estão de pé até hoje, outros já nem existem mais. E tem também os mais recentes, que mostram o quanto a gente continua escrevendo essa história todos os dias. A ideia é mostrar tudo isso com o olhar de quem vive aqui em Pinhais, sabe? Não é só um passeio turístico, é uma viagem no tempo pelas esquinas que moldaram a cidade, com curiosidade, com carinho, com aquele orgulho bobo que a gente sente quando fala da nossa terra. Então, se ajeita aí, porque agora sim a gente vai começar esse passeio. E quem sabe no fim você também não se veja um pouco a cada esquina de Pinhais. Cenas em sequência destacam um pinheiro de grande porte, visto de baixo, em meio à vegetação densa. A câmera enquadra uma mulher de camisa azul com estrelas brancas, encostando a mão na casca grossa e rachada da árvore. O enquadramento valoriza a textura do tronco e a altura imponente do pinheiro, com seus galhos abertos em forma de coroa no topo. À direita da tela, uma segunda imagem mostra o mesmo pinheiro em pé, reforçando sua verticalidade e a riqueza do entorno verde. Em seguida, a imagem centralizada, o tronco da árvore, em um close,
destacando a casca rugosa, de cor marrom e tom avermelhado, com rachaduras profundas. No canto direito aparece outra fotografia no topo do pinheiro, vista de baixo, com seus galhos escuros irradiando como um guarda-chuva contra o céu claro. No canto direito aparece outra fotografia do topo do pinheiro, vista de baixo, com seus galhos escuros irradiando como um guarda-chuva contra o céu claro. A última cena da sequência mostra o pinheiro por completo, visto de baixo, em meio à árvore de folhagem verde intensa. A copa do pinheiro se abre em um formato radial, com galhos longos, apontado para fora em todas as direções. A história se inicia em 1724. Foi nesse ano que, segundo os registros, o pinheiro começou a crescer. Com seus impressionantes 300 anos, ainda está de pé, um dos últimos testemunhos vivos daquela época. Ele viu tudo acontecer e foi justamente ele quem inspirou o nome da cidade, Pinhais, uma cidade que, até hoje, mantém suas raízes fincadas na história. A primeira vez que eu fui até o Pinheiro Milenário, eu confesso que eu fiquei bem emocionada. Trimilenar, para falar a verdade, né? Não é todo dia que a gente tem a chance de ficar cara a cara com uma árvore que tem mais de 300 anos. Ela é enorme, imponente, mas ao mesmo tempo ela te traz aquela sensação de paz, de tranquilidade, que só quem tá ali consegue entender. O tronco da árvore é tão grosso que a gente precisa de 2, 3 pessoas, assim, de mãos dadas, para conseguir abraçar ela. E eu tentei, é claro, não ia deixar essa chance passar. E é engraçado como esse gesto simples faz a gente se sentir parte dessa história também. A casca da árvore ela é bem rugosa, ela é firme, parece que carrega todas as marcas do tempo, da chuva, do sol, das estações. É um lugar muito bom de visitar. E o lugar onde ela fica é bem cuidado. Nossa visita foi toda guiada por funcionários do colégio. A vegetação ao redor da árvore ajuda a manter o clima mais úmido, mais fresco. Dá para ouvir os pássaros, dá para sentir o cheiro da terra. E é como se o tempo ali desacelerasse real. E eu fiquei pensando, quantas pessoas já passaram por ela, quantas gerações já viram essa árvore em silêncio, firme, assistindo tudo mudar em volta. Estar ao lado dela me fez perceber que a história não está só nos livros, nem nas placas. Ela está aqui, ela está viva, na sua frente. E o pinheiro milenário é exatamente isso. Tela com fundo marrom texturizado com grafismos brancos e linhas diagonais. No centro aparece o título da nova seção, Estação Ferroviária de Pinhais. Abaixo, em fonte menor, o apito que mudou tudo. A última palavra da linha principal aparece destacada com uma barra vermelha. Em 1885, um apito ecoou entre as araucárias. Era o som do progresso chegando. Fotografia histórica em sépia mostra operários em um pátio de madeira e trilhos, com carroças e cargas. Ao fundo, uma construção comprida, de estruturas simples e janelas retangulares. Homens de chapéu estão em pé, rodeado por ferramentas e vigas. Montagem de 2 fotos antigas em preto e branco. À esquerda, 2 homens trabalham na instalação de trilhos com vegetação ao fundo e um pequeno barracão de madeira ao lado. À direita, um grupo de homens e mulheres posa ao ar livre. Alguns usam terno e chapéu, sugerindo um momento de comemoração. Foto em preto e branco da antiga estação ferroviária de Pinhais. Um prédio térreo com telhado de 2 águas e placa com o nome Pinhais. Pessoas estão em pé na plataforma, diante do prédio, aguardando. A inauguração da ferrovia Paranaguá-Curitiba transformou a história de Pinhais, conectando a região ao porto de Paranaguá e impulsionando a economia local. Imagem atual colorida. Trem de carga longo e enferrujado está estacionado ao lado da linha férrea, em área urbana. À direita, Rafaela caminha em um gramado, vestindo calça branca e camiseta preta com uma estampa circular colorida. Ao fundo, vê-se a estrutura industrial da região.
A estação de Pinhais, inaugurada em 1893, não foi só um ponto de embarque e desembarque. Ela foi o coração pulsante de uma cidade que começava a nascer. Vídeo com um filtro avermelhado mostra uma locomotiva se aproximando lentamente. Ela cruza um trecho de linha férrea em meio a um gramado e vias urbanas. Placas comerciais e silos metálicos compõem o cenário ao fundo. Nos trilhos da ferrovia não chegavam só passageiros, vinha também sonhos. É engraçado pensar que eu passava pela frente da estação todos os dias. Tinha ali uma academia, tem ainda, e eu nunca tinha parado para olhar com atenção, para me dar conta do que aquele lugar realmente representa. Quando eu descobri que aquela estrutura foi construída lá em 1885, com a estação sendo inaugurada em 1893, para mim tudo mudou. Aquilo que parecia só mais um prédio antigo, meio esquecido, de repente ganhou um peso enorme. Saber que ali já circularam tantas pessoas, que aquele foi o ponto de partida de tanta coisa em Pinhais, me fez enxergar com outros olhos. Hoje a gente vê um lugar meio apagado, como se o tempo tivesse passado correndo e levado a movimentação toda embora. Mas quando eu fui lá para tirar fotos, gravar, para observar mesmo, foi como se eu sentisse a velocidade daquela época, sabe? Ao contrário da sensação de calma que o Pinheiro me passou, a estação me fez sentir o oposto. Que tudo ali carregava uma energia de urgência, de movimento, como se os trilhos ainda estivessem esperando o próximo trem. Aí vem aquela pergunta na cabeça: como é que um lugar tão importante para a história da cidade está pouco valorizado? A arquitetura ainda resiste, e mesmo com as marcas do tempo, tem toda a beleza que só quem para olhar de verdade consegue ver. Foi só depois de entender a história daquela região, daquele local, que eu percebi: a gente precisa olhar para os lugares por onde a gente passa todos os dias, porque eles guardam muito mais do que a gente imagina. Tela marrom texturizada com linhas diagonais e grafismos brancos. No centro da tela, o título Cerâmica Ways. Abaixo, em fonte menor, lê-se o tijolo que construiu uma cidade. A palavra Ways está acompanhado por uma linha vertical vermelha. Em 1912, a Cerâmica Vaz começou a produzir os tijolos que ajudaram a moldar a cidade. Guilherme Vaz trouxe não só tecnologia, mas também uma visão empreendedora que transformou a região. À direita, o retrato oval de Guilherme Reis, em preto e branco, e duas moedas metálicas de Pinhais de sua época. Ele construiu uma vila operária completa, com moradia, escola e até uma moeda própria, que circulou em Pinhais entre 1918 e 1939. Página de livro com fotografia do Guilherme Reis, vestindo terno e gravata. O nome está escrito abaixo da imagem, com moldura gráfica em verde claro. O fundo é branco e o fundo vê-se a mesa de madeira. Foto antiga e amarelada mostra um casal elegante. O homem usa terno preto com gravata borboleta. A mulher veste vestido escuro com calças. Ambos posam para a foto em ambiente interno, com quadros decorativos ao fundo. Fotografia envelhecida de uma antiga igreja em estilo europeu, com torre única e telhado em duas águas. Ao lado da igreja, pinheiros altos e uma palmeira isolada. Imagem atual da mesma igreja restaurada. Fachada branca com detalhes em azul, cercada por grades e vegetação ao redor. O céu está limpo. A câmera filma de um ângulo baixo, destacando a imponência da torre com a cruz no topo. Em 1927, para o casamento de sua filha, Guilherme construiu a igreja Nossa Senhora da Boa Esperança. Mas depois da cerimônia, tomou uma decisão que marcou a história da cidade. Ele doou a igreja para a comunidade. E, desde então, ela se tornou muito mais do que um templo. É um símbolo de fé, encontro e união entre os moradores. Fotografia aérea em preto e branco de 1953 mostra a região de Pinhais com pouca urbanização. Terreno rural com poucas vias traçadas e vegetação esparsa.
Placa metálica com o nome Guilherme Weiss, em letras em relevo. Abaixo das datas 26/9/1875 e 30/8/1937. Um arranjo decorativo com rosas em relevo adorna a lateral direita da placa. Montagem com duas fotografias aéreas lado a lado. À esquerda, imagem em preto e branco de 1970, mostra terreno com traçados viários. À direita, imagens em tom de sépia de 1980, mostra a cidade em processo de urbanização, com bairros mais definidos e ruas demarcadas. Em 1946, a Cerâmica Weiss encerrou suas atividades, mas foi em 1960 a área em que um dia pertenceu à fábrica entrou em uma nova fase, o início do loteamento dos bairros Veisópolis e Vargem Grande. Quando eu descobri que Pinhais já teve uma das maiores cerâmicas do Brasil, eu fiquei surpresa. Mas o que mais me chamou a atenção foi saber que tudo isso começou com um jovem de só 26 anos, que é o Guilherme Weiss. Gente, é 26 anos, para pensar o que a gente faz hoje com essa idade. Agora imagina, mais de 100 anos atrás, esse cara já estava liderando uma fábrica gigantesca, empregava centenas de pessoas, já movimentava a economia da região. E o mais importante é o jeito visionário dele, podemos dizer assim. E ele não se preocupava só com a produção, sabe? Ele pensava na comunidade como um todo. Criou uma vila inteira para abrigar os funcionários, com moradia, mercado, escola, igreja. Depois vamos falar mais dessa igreja. E uma moeda. Cara, isso é surreal. Uma moeda chamada Pinhais, com E, Pinhais, que circulou ali durante uns 30 anos. Funcionava como dinheiro dentro da Vila Operária. Ele pagava os funcionários com essa moeda. E quando eu olho para tudo isso hoje e sabendo que os bairros onde a gente vive, como Veisópolis, Vargem Grande, Estância, saíram dessas terras, bate um certo orgulho, sabe? Porque a gente anda por esses lugares todos os dias e nem imagina que um século atrás era uma potência. Essa igreja tem um lugar especial na história da cidade. Ela fica ali, pertinho da linha do trem, e isso diz muito sobre como tudo começou por aqui. É só andar pela região que a gente percebe, né, que as coisas mais importantes da época foram nascendo ao redor da ferrovia, a estação, a cerâmica, a Vila Operária e a igreja também. Eu acho que ela tá 1 quadra, 2 no máximo da linha do trem, e era o coração da comunidade na época. A igreja Nossa Senhora da Boa Esperança é linda, com uma arquitetura neogótica imponente, cheia de detalhes que chamam a atenção. Foi por muito tempo a maior igreja dessa região. E minha sogra conta, né, por exemplo, que ela fez questão de casar nessa igreja e ela tinha acho que 18 anos na época. Ela me contou que o sonho de muita gente era se casar ali, porque ela era a mais bonita de Pinhais. E quando a gente descobre que ela foi construída em 1927 com tijolos e telhas feitos na própria Cerâmica Weiss pelos funcionários da fábrica, parece que a coisa ganha um peso maior. Aquilo ali é literalmente um pedaço da história moldado pelas mãos dos trabalhadores da região. Eu tive o prazer de fotografar essa igreja, observar de perto os detalhes da construção e olha, com esse olhar mais atento, sabendo de onde ela veio, você se sente, assim, você sente a diferença na igreja, sabe? Hoje ela tá super bem conservada, cheia de vida, mas também tá cheia de memória. Daqui a 2 anos ela vai completar 100 anos. É a mais velha que a maioria dos moradores daqui da região. E tá ali, firme e forte, como um marco. Quando for visitar, vá com esse pensamento. Que cada parede, cada telha, cada pedaço carrega um pouco de fé, do esforço e da história de quem construiu Pinhais com as próprias mãos. Depois que Guilherme Weiss faleceu, quem assumiu a fábrica foi o genro dele, o Humberto Scarpa. Mas aí a coisa começou a mudar. Aos poucos a cerâmica foi perdendo força até que ela acabou sendo desativada de vez lá em 1960. E é muito doido pensar que tudo isso que a gente pisa hoje, todos esses bairros que a gente conhece, do Veisópolis, Vargem Grande, Estância, Tarumã,
tudo isso um dia fez parte da fábrica. Sabe essas ruas, essas casas, comércios, campos de futebol? Tudo isso nasceu onde antes tinha forno, chaminé, galpão, produção. Quando a gente para pensar nisso, parece que o chão da cidade carrega essa memória. É como se a cidade tivesse sido construída em cima da história, literalmente. E que o bairro, que hoje é bairro, antigamente era fábrica. O que era a vila operária virou o lar de milhares de famílias. E mesmo que hoje não tenha mais fumaça saindo das chaminés ou operários indo trabalhar logo cedo, a história da cerâmica ainda continua. Tá no nome das ruas, nas conversas dos mais velhos e na identidade desse povo trabalhador. Eu costumo dizer que o que a gente vive hoje é fruto do que foi montado ali, tijolo por tijolo. E é isso uma das coisas mais bonitas de Pinhais. A cidade cresceu, se modernizou, mas nunca esqueceu de onde veio. Ela com um fundo marrom escuro texturizado, decorado com linhas brancas onduladas e pequenos padrões gráficos. No centro aparece o título: Capela Nossa Senhora da Luz. Abaixo, em letras menores, a construção coletiva da fé. Em 1965, mais uma história de fé e união começava a ser construída em Pinhais. A câmera mostra a capela à distância, no alto de uma pequena colina gramada. A construção tem paredes em verde claro, detalhes em vermelho queimado e uma cruz no topo da fachada. A entrada é sombreada por uma cobertura com duas colunas simples. O caminho até a igreja é de terra e pedras, ladeado por árvores. Dessa vez pelas mãos da própria comunidade. Foi assim que nasceu a Capela Nossa Senhora da Luz, feita com materiais doados e trabalho voluntário. Cada tijolo, cada detalhe carregava o esforço coletivo de quem acreditava na força da fé e no poder de estar junto. Essa pequena capela é, até hoje, um reflexo do espírito comunitário que sempre marcou a identidade da cidade. Quando eu cheguei na Capela Nossa Senhora da Luz, a primeira coisa que eu pensei foi como um lugar tão pequeno pode transmitir uma paz tão grande. Ela é simples, singela, sem aquela imponência arquitetônica da Igreja Nossa Senhora da Boa Esperança, e é justamente isso que faz dela especial. Tem algo naquela capela que acolhe. Talvez seja o silêncio do entorno, talvez seja a própria história dela, que ela foi construída em 1965 pela mão da comunidade, com doações como tirão. E quando a gente sabe que cada tijolo ali foi colocado com esforço coletivo, com fé, com a vontade de ter um lugar para se reunir, para rezar, para estar junto, aí parece que faz sentido, sabe? A sensação de acolhimento que o lugar transmite pode vir exatamente dessa origem, parece vir exatamente dessa origem. Eu senti isso enquanto estava lá. Sabe aquela tranquilidade que não tem explicação? É como se o tempo passasse mais devagar, como se o lugar tivesse, fica mais um pouquinho. E é incrível como esse sentimento bate diferente quando você conhece a história. Não é só uma capela, é um símbolo de união de um povo que, mesmo sem recursos, acreditou que podia construir algo maior. Tela vermelha com textura gráfica. No centro, os dizeres em branco: Autódromo Internacional de Curitiba. A velocidade de um ícone. Fotografia em preto e branco mostra o traçado do antigo autódromo, ainda em construção, com curvas sinuosas e aéreas de terra batida. Ao fundo, campos abertos e poucas construções. Pinheiros nativos se destacam no percurso. Foto aérea em cores já mostra o autódromo parcialmente asfaltado e cercado por áreas urbanas em expansão. O traçado é claramente visível, com curvas retas definidas. Imagem vibrante de uma largada de corrida. Carros de competição coloridos estão alinhados em duas filas sobre o asfalto. À esquerda, arquibancadas lotadas de público. À direita, a estrutura de box e apoio técnico. Página de um livro com o título Lazer e Velocidade, Automobilismo. Um texto narra a história da pista e do arquiteto Lolo Cornelson. Ao lado, uma pequena foto do autódromo em terra batida com a legenda Autódromo, data provável 1966. Continuação do livro aberto. Agora o texto explica a revitalização do espaço e a crise a partir de 2015.
Uma pequena imagem colorida mostra o público reunido na entrada do autódromo. Foto aérea atual mostra o autódromo asfaltado por completo, com um traçado moderno e detalhes da infraestrutura. Ao lado esquerdo, um rio margeia o circuito. Estacionamentos, arquibancadas e áreas de apoio aparecem bem definidos. Outra imagem aérea mostra o autódromo, cheio de carros de corrida em uma das curvas. O complexo aparece uma grande estrutura de box, estacionamento e arquibancadas lotadas. Renderização digital mostra o projeto futuro para o terreno. Um parque urbano moderno, com espelhos d'água, prédios altos ao fundo, vegetação florida e infraestrutura de lazer. No canto inferior esquerdo, o texto Imagem Parque Autódromo. Em 1967, Pinhais acelerou rumo ao cenário internacional. Foi nesse ano que o Autódromo Internacional de Curitiba foi inaugurado, colocando a cidade no mapa do automobilismo. Durante mais de 50 anos, o som dos motores ecoou por aqui, em competições nacionais e internacionais, atraindo pilotos e torcedores de várias partes do mundo. Mesmo com o fechamento em 2021, o autódromo continua vivo, na memória de quem ama a velocidade e na história de Pinhais. E agora, em 2025, o espaço onde antes vibravam motores dá lugar a um novo momento. Está sendo construído ali um grande complexo residencial, marcando mais uma transformação no cenário da cidade. Quando eu cheguei para morar em Pinhais, o autódromo ainda estava ali, funcionando. Era curioso, porque de vez em quando eu escutava uns barulhos bem altos, aquele ronco de motor, sabe? No começo eu nem sabia o que era. Aí eu perguntei pro meu noivo e ele falou: isso é o autódromo, tem corrida ali de vez em quando. E eu achei incrível, tipo, como assim tem um autódromo na cidade? E eu nem sabia. Era quase surreal pensar que ali aconteciam eventos nacionais, internacionais, que pilotos famosos já passaram por ali. Mas o mais louco é pensar que, como tudo muda tão rápido. Porque hoje, o que antes era barulho de carro de corrida, agora virou som de obra. Estão construindo um bairro inteiro onde antes era pista. E é bem simbólico isso. O lugar que antes recebia multidões para ver velocidade, agora vai receber famílias para viver, para morar, para construir histórias de outro tipo. E é isso. Isso mostra muito sobre Pinhais. E em 5 anos eu vi a cidade mudar muito. O autódromo era parte da identidade da cidade. E ainda é, mas agora é de outro jeito. Hoje os domingos são silenciosos, por exemplo, sem os roncos dos motores, mas com outro tipo de movimento. É uma transição bonita de ver, de espaço de adrenalina para espaço de moradia. É o passado e o futuro coexistindo no mesmo lugar. Fundo texturizado em tom vinho, com linhas e traços gráficos brancos. Ao centro, o título Parque das Águas, em letras brancas maiores, seguido da frase O equilíbrio entre a cidade e natureza, em menor tamanho. Cenário nublado. À esquerda, uma pequena edificação com telhado de 2 águas e paredes em alvenaria aparente e verde claro. Algumas pessoas sentadas ao lado de bicicletas. À frente, calçamento em pedras leva até uma estrutura coberta, sustentada por postes metálicos finos. Ao fundo, mais visitantes passeiam. A câmera percorre uma ponte de madeira com corrimão rústicos, feitas com troncos de madeira. A ponte cruza o lago e conduz a uma elevação gramada. Poste de iluminação e vegetação natural compõem a paisagem. Imagem panorâmica aérea com crédito à Prefeitura de Pinhais. O parque é cortado por uma avenida e apresenta diversos lagos interligados. À esquerda, área urbana com casas e vias. À direita, vegetação preservada e espelhos d'água em diferentes tons. Vias rotatórias, aéreas de lazer e estacionamentos são visíveis. No coração de Pinhais, um espaço onde a natureza e a cidade convivem em harmonia, o Parque das Águas é um dos principais cartões postais da cidade. Mas ele é muito mais do que um lugar para passear ou descansar.
O parque também tem um papel fundamental na preservação ambiental, abrigando uma rica diversidade de fauna e flora dentro da área de proteção ambiental do Rio Iraí. Um verdadeiro refúgio verde que conecta a gente com o que Pinhais tem de mais vivo. O Parque das Águas é, sem dúvida, um dos meus lugares preferidos de Pinhais. Ele é grande, bonito, muito bem cuidado, mas vai além da estética. Já participei de alguns eventos da prefeitura ali e cada vez que eu volto parece que é uma nova experiência. E o mais legal é que ele não é só um lugar para relaxar ou passear com os cachorros. O parque ele tem uma função urbana importantíssima. Ele ajuda a conter as enchentes dos bairros ao redor. Então, além de ser bonito, ele é necessário. É parte da estrutura da cidade, planejado de forma bem inteligente. Mas o que me encanta mesmo é como ele consegue, mesmo cheio de gente, transmitir paz. O som dos passos, das conversas, parece que se dissipa. E você sente esse silêncio bom, sabe? Um silêncio de descanso. Eu adoro estender uma toalha ali na grama, deitar ali, o sol observar, ver as árvores balançando, escutar os pássaros, sentir aquele vento leve. E isso tudo bem pertinho de casa. O Parque das Águas é um desses lugares que a gente se sente sortudo por ter. Um espaço que conecta a gente com o que há mais bonito na cidade, que é a natureza, a calma e essa sensação boa de que a vida também pode ser leve. Tela de fundo vermelha com texturas e elementos gráficos em movimento. No centro aparece o título branco, Ateliê Corbellini. Abaixo o subtítulo, Onde a arte encontra a natureza. No início dos anos de 1990, em uma área da zona rural de Pinhais, o artista Luciano Corbellini começou a erguer um espaço diferente de tudo, o Ateliê Corbellini. Escultura de um macaco agachado em tamanho natural, segurando um lampião de metal com uma das mãos. A escultura está coberta por musgo e posicionada sobre um pilar ao lado de um muro alaranjado. Ao fundo, árvores de grande porte com folhas escuras. Escultura de uma grande mão erguida na vertical, com os dedos juntos, como em um gesto de cumprimento ou bênção. A peça está sobre a grama e cercada por um jardim denso com vegetação tropical. Estátua de figura feminina de traços alongados, com colares e vestes que remetem a trajes africanos. Está posicionada entre plantas tropicais, exuberantes e bananeiras, em um jardim com um gramado bem cuidado. Estátua de uma mulher segurando um chapéu junto ao peito. Ela está sobre um toco de madeira e parece sorrir levemente. Atrás dela, vegetação densa com árvores, cipós e arbustos. 3 grandes máscaras ou escudos de inspiração tribal, esculpidos em madeira e presos a uma parede de madeira interna. Cada um apresenta desenhos geométricos em relevo. Vista externa do ateliê. Em um gramado bem cuidado, 2 esculturas abstratas se destacam. Em primeiro plano, uma escultura escura com uma forma feminina estilizada. Ao fundo, outra peça em forma de mão, próxima a um pequeno sobrado de madeira com um telhado triangular. Ao longo de mais de 3 décadas, ele deu forma a um jardim de esculturas ao ar livre, que se integra organicamente à vegetação nativa. São figuras humanas, animais e formas abstratas moldadas em concreto, fibra de vidro e resina, muitas já com marcas do tempo e da umidade. O resultado é um acervo artístico de valor simbólico e estético, que transforma o solo pinhaense em tela viva. A minha experiência no Ateliê Corbellini foi daquelas que a gente não esquece. Logo na entrada eu fui recepcionada pelo seu Luciano, o artista e criador de tudo aquilo, e dá para ver no brilho do olho dele o quanto ele ama o que faz. Ele transformou a própria casa em arte. Cada cantinho, cada caminho do ateliê tem uma surpresa, uma escultura, uma planta, um detalhe. É como se você estivesse andando dentro da mente criativa dele. E o mais bonito é que ele fala da arte dele com tanto carinho, com tanta verdade, que a gente sente junto, sabe? A cada passo você descobre uma nova figura moldada em concreto, fibra de vidro, resina. Tem algo mágico na forma como tudo se integra à natureza ao redor.
A sensação que eu tive ali foi de não querer mais ir embora. É um lugar que te abraça, que te prende o olhar, que te faz desacelerar. O talento do seu Luciano é impressionante, mas mais do que talento, ele tem paixão. E isso ele transmite a cada história que conta, com cada peça que mostra, com cada planta que ele cuida junto com a esposa. O Ateliê Corbellini merece estar no mapa da cultura e do turismo de Pinhais. E, sinceramente, no coração de quem ama arte e simplicidade. É um espaço ímpar, é um lugar ímpar. É um desses lugares que faz a gente sair diferente de quando a gente entrou. No coração da cidade, o Bosque Municipal de Pinhais foi criado em 2003, como parte de um projeto de preservação ambiental e educação ecológica. Entrada do Bosque Municipal de Pinhais, com um pórtico de madeira rústica e uma placa que indica Bosque Municipal, Pinhais, PR. Ao fundo, há vegetação densa e uma rua de acesso pavimentada, com calçadas laterais e canteiros verdes. Trilha sombreada dentro do bosque, com caminhos de pedriscos brancos e cercado por árvores nativas. Os troncos altos e galhos densos formam um túnel de sombra natural. Área de lazer arborizada, com diversas mesas e bancos de concreto distribuídos sobre a sombra das árvores. Há também lixeiras verdes e marrons no canto da imagem. Ao fundo, vê-se um quiosque coberto e algumas pessoas. Vaso artesanal de crochê em tons branco, rosa e lilás, com detalhes em forma de coruja pendurada. O vaso contém uma pequena planta e está sobre a mesa de madeira. Atrás dele, outro vaso colorido, também exibe etiquetas de venda. O espaço se estende por áreas arborizadas e bem cuidadas, com trilhas acessíveis, bancos, lixeiras, áreas de recreação e até feiras culturais em datas especiais. A primeira vez que eu fui no Bosque Municipal foi numa época de Natal. Então imagina só, ele todo iluminado, cheio de luzinha, pisca-pisca por todos os lados, parecia até um cenário de filme, muito bonito. E aquilo me marcou demais, porque já de cara o lugar transmite essa energia diferente. Mas quando eu voltei lá de dia, sem aquelas luzes, que eu percebi o quanto o bosque é encantador por si só. Com o olhar que eu tenho hoje, mais voltado para a arquitetura, para a construção, comecei a reparar nesses detalhes. No telhado em sapê, no banco talhado em tronco de árvore, com aquela escultura de decoração. Tudo muito bem pensado, tudo muito bem criado. E é incrível como no meio da correria de Pinhais, no meio da correria da cidade, do trânsito ali do lado, você entra no bosque e parece que desacelera. As árvores abafam o som da rua. Você sente o silêncio que conversa com a tua alma. Aí tem a parte que eu adoro, que é aquela estrutura que troca os livros no meio do bosque, um espaço de partilha, bem no coração do verde, sabe? Fora a feirinha que acontece ali perto, com caldo de cana, sorvete, artesanato ali na ruazinha do lado, sabe? Tem até um cantinho dedicado às artes manuais, que é onde que você vai ali ver as peças de crochê, de madeira, feitas ali por artistas locais. Esse contraste entre a natureza e a cultura, entre o silêncio da árvore e a criatividade humana, faz com que o bosque seja um lugar único. E o mais bonito é que ele é frequentado por quem mora ali, pelos vizinhos mesmo. É seguro, é acessível, tem cara de lar. Eu acho que de todo o bairro merecia um bosque assim. Mas em Pinhais ele está no centro, como se fosse o coração verde da cidade. Inaugurado em 2003, o Centro Cultural Wanda dos Santos Malman é muito mais do que um prédio. Edifício branco, moderno, sob o céu azul com nuvens. Uma árvore à esquerda e uma grade cercando a área. Rua asfaltada em primeiro plano. A foto mostra um palco redondo e cinza no centro. Atrás do palco há paredes brancas de diferentes formas, como blocos. O chão ao redor do palco é cheio de pedrinhas pequenas e soltas. Ao fundo, dá para ver árvores verdes e alguns prédios. O céu está claro, com algumas nuvens. A luz do dia ilumina a cena. A foto mostra um prédio branco com algumas janelas e uma rampa de acesso. Há postes de luz na frente do prédio e uma cerca preta separa da rua. A rua está asfaltada e está um pouco molhada.
Do outro lado da rua há mais vegetação e outros prédios mais altos ao fundo. O céu está nublado e claro. A imagem mostra o palco com duas pessoas atuando. À esquerda, uma mulher sentada em uma cadeira veste um vestido vermelho e olha para a direita. À direita, um homem com um chapéu de palha inclina o corpo para frente, olhando para a mulher. O cenário atrás deles é colorido, com desenhos de nuvens, estrelas, um cacto e uma igreja estilizada. Há cortinas escuras nas laterais do palco. A iluminação destaca os atores. A imagem mostra um palco com uma tela grande ao centro. Na tela está escrito em letras coloridas: 16º Festival de Teatro de Pinhais. Cortinas azuis e douradas estão penduradas nas laterais da tela. O chão do palco reflete a luz. A imagem mostra uma visão de cima de um ambiente interno, na biblioteca ou sala de estudos. Várias pessoas estão sentadas em torno de mesas redondas, algumas lendo ou escrevendo. Há estantes altas cheias de livros ao lado direito da imagem. À esquerda, grandes janelas deixam entrar a luz do dia. As pessoas parecem estar envolvidas em atividades de estudo ou leitura. É um ponto de encontro, de expressões e de transformação. Aqui, a arte pulsa em cada canto. Música, teatro, dança, exposições, tudo se mistura para dar voz à identidade e à criatividade de Pinhais. Quando eu cheguei em Pinhais, o Centro Cultural já era exatamente tudo isso que falaram por aí. Um espaço vivo, cheio de energia, energia criativa, mas com um detalhe especial: ele te acolhe. Antigamente ali era um ponto mais agitado, com bares, encontros de outros tipos, mas hoje o centro virou um outro tipo de encontro. Um encontro com a arte, com a comunidade e principalmente um encontro com a gente mesmo. Eu frequento bastante o Centro Cultural. Eu faço curso, já participei de projetos, participo de projetos, conheci pessoas incríveis e sempre que eu vou lá eu me sinto parte de algo maior. O pessoal que trabalha ali faz toda a diferença. Eles não só te atendem, eles te recebem de verdade. Você sente que faz parte daquele lugar, que tem um espaço para sua voz, para o seu estilo, para o seu jeito de ser. É ali que fica a biblioteca, o auditório, o teatro e tudo conversa entre si. Cada sala, cada corredor tem movimento, tem um propósito. E o mais bonito para mim é essa sensação de liberdade, de poder ser quem você é, de se expressar, experimentar, aprender. E é justamente por isso que eu quis fazer esse documentário. Não para contar leis, nomes técnicos, mas para mostrar o que talvez a gente não veja na correria do dia a dia. Que por trás de cada esquina tem mais do que uma história, tem um sentimento. Eu não nasci aqui, mas hoje eu me sinto parte de tudo isso, porque estar em Pinhais é caminhar no meio da transformação. É olhar para os prédios que estão subindo, mas também para os que já estão aqui há décadas e que às vezes passam despercebidos. Eu mesma já passei várias vezes pela frente da estação ferroviária e nunca imaginei que ali começou tudo. Ou pela Igreja da Boa Esperança, que está quase completando 100 anos, e que segue de pé, firme, testemunha silenciosa da nossa história. Foi vivendo aqui que eu percebi o quanto é importante olhar com mais atenção para a cidade que a gente mora. Porque senão a gente corre o risco de ver nossa história ser demolida, para dar lugar a algo novo, mas vazio de memória. Pinhais, no papel, tem 32 anos, mas quem vive aqui sabe, essa cidade é muito mais antiga que isso. O que eu quis trazer com esse documentário foi o olhar de quem mora, de quem sente, de quem anda pelas ruas todos os dias e que vê tudo mudar com muita rapidez. Que a gente continue construindo, mas sem esquecer o que já foi. Porque se tem uma coisa que Pinhais me ensinou é que o futuro só faz sentido quando a gente reconhece de onde veio. A imagem mostra um livro aberto sobre uma superfície marrom. A página da direita tem uma foto grande com a palavra Pinhais, escritas em letras brancas grandes em uma área verde, com uma pessoa de bicicleta ao lado. Abaixo da foto há um texto em português. A página da esquerda é marrom e tem um desenho de uma flor branca no canto inferior esquerdo. Uma pessoa está virando a página do livro, com a mão visível no canto inferior direito. A luz incide sobre as páginas abertas.
Tela de fundo texturizada em tons vermelho escuro. No centro da imagem, em letras brancas, aparece escrito: Quintal Criativo, Produção e Edição. Com a mesma textura de fundo, surge ao centro o nome: Rafaela Giacom, Roteiro, Narração e Direção. Ainda no fundo texturizado, em vermelho, aparece em destaque no centro: Caroline Berger, Legenda.